Pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou estudante da URGS, do curso de Políticas Públicas, fazendo esse trabalho da cadeira de Serviço Público e Reforma do Estado, administrada pelo professor André Marenco, e estou aqui com a Giovana, que trabalha no Centro de Educação Baseada em Evidências da Secretaria de Educação do Estado, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a política de proteção à trajetória do estudante, tá certo? E ela vai falar um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho, como é que é feito esse trabalho na Secretaria de Educação, e vou deixar ela se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ela, sobre a trajetória dela. Gil, a palavra está contigo. Obrigada, Tiago. Obrigada pelo convite. Olá a todos, colegas, professores. Bom, meu nome é Giovana, eu sou graduada em Relações Internacionais pela URGS, fiz mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Minha experiência prévia no setor público inclui um período de 2 anos em que fui professora substituta no Departamento de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois, por um ano, eu trabalhei na Secretaria do Planejamento do Estado de Alagoas. E, finalmente, então, há cerca de 2 anos e meio, eu trabalho como assessora aqui no Centro de Educação Baseada em Evidências da SEDUC Rio Grande do Sul. Então, tem um acúmulo tanto acadêmico quanto no serviço mais burocrático do serviço público, por assim dizer. E desde o ano passado, mais especificamente no período da enchente, a gente tem trabalhado como uma das nossas frentes prioritárias aqui no SEB, justamente a construção e agora a implementação dessa política de proteção à trajetória do estudante. É, Mais alguma coisa sobre isso? Minha Pode, trajetória? não, você pode continuar falando sobre a política em si, os desafios da implementação dela aqui na Seduc, porque ela vai para fora da secretaria, ela chega na ponta nas escolas, nas coordenadorias regionais, explicar um pouquinho como é que funciona esse trabalho e os desafios, né? Porque com uma rede tão grande, acredito que os desafios sejam muitos e acho que é isso. Como tu falou, um dos principais desafios que a gente encontra aqui na SEDUC, e aí não só na política de proteção da trajetória estudante, como em virtualmente todas as políticas, é a extensão da rede. A SEDUC é o único aparelho do Estado que chega em todos os 497 municípios. Então, a gente tem mais de 2.200 escolas, ou seja, é um desafio de gestão gigantesco, porque a gente tem que passar por todas as coordenadorias regionais, que são várias também, e chegar na ponta. E garantir que as informações que a gente está comunicando a partir daqui cheguem na ponta, de forma clara e de forma que a gente consiga dialogar com a realidade das escolas. Então, qualquer política que a gente constrói aqui dentro, a gente já tem que partir desse entendimento, que tem um desafio gigantesco de chegar na ponta e respeitar a realidade das escolas, né, que é tão variada. A gente tem muitas escolas em realidades diferentes. A gente tem escolas, desde escolas centrais em Porto Alegre, com 2.000 estudantes, até escolas rurais, escolas indígenas, escolas em comunidades quilombolas. Então, a gente tem que pensar em políticas que funcionem em todos os contextos e políticas que atendam à variedade dos fatores, no caso da nossa política de proteção à trajetória estudante, a variedade dos fatores que podem levar, por exemplo, um estudante a abandonar a escola. Então, a gente tem que pensar nessas realidades e ter tudo isso em mente é sempre um trabalho muito grande. Para isso, uma das frentes que a gente sempre tem colocado aqui é atuar diretamente com vários outros setores da SEDUC. A gente nunca pode se encastelar em si mesmo e pensar que a partir do nosso cubículozinho aqui a gente vai resolver os problemas. A gente precisa estar sempre em contato com outros setores. Subsecretaria de Governança, que trata mais diretamente desse contato com as coordenadoras regionais. É, Assessoria técnica da secretária, então que tem esse contato mais direto. Núcleo de Cuidado e Bem-Estar Social, que está muito focado na questão dos orientadores escolares, nas questões de saúde mental, que a gente sabe que hoje são um desafio gigantesco também para a nossa rede. Subsecretaria, de Educação, né, de assuntos pedagógicos, então toda uma outra realidade da sala de aula, dos currículos, enfim, a gente tem que sempre levar tudo isso em consideração e conseguir articular. Então aí já tem um desafio. O outro desafio é
não se encastelar na SEDUC, e sim ir até as escolas, manter esse diálogo com as escolas, conhecer a realidade das escolas, ter contato com as associações. Por exemplo, nesse caso, a gente teve a participação da Associação Estadual dos Orientadores Educacionais. Então, ter essa participação das escolas, das associações na construção dessas políticas também é essencial. E é claro que isso é sempre um desafio, porque conseguir estabelecer a agenda, conseguir estabelecer espaços de conversa, conseguir ir até as escolas é um desafio infraestrutural, logístico enorme, né? A gente está aqui em Porto Alegre e a gente precisa chegar no estado todo. Então, eu acho que essa ordem de desafio da magnitude da nossa rede, eu acho que é uma coisa que se apresenta muito no nosso dia a dia. E se apresenta não só na Secretaria de Educação, mas em outras secretarias também, como se a gente for pensar uma Secretaria de Segurança Pública, uma Secretaria da Saúde. Então, esse desafio de ter uma rede que vai se descentralizando e vai chegando até a ponta, ele é muito grande. Além disso, uma coisa que eu falei antes, mas aqui é importante trazer de novo, no nosso caso, a gente está pensando o que é a política de proteção à trajetória estudante. É um sistema para, em grandes linhas, prevenir o abandono escolar e garantir que o estudante complete a sua trajetória escolar e tenha uma trajetória escolar de sucesso, né? Ou seja, tenha um bom aprendizado, tenha bons resultados, esteja num bom ambiente escolar. Então, para isso, a gente tem que se focar em muitos fatores. A gente tem que pensar desde a questão de emprego, de renda, acessibilidade, violência, bullying. É um tema assim que, inclusive, foi das questões que nos levou a criar essa política, que é os eventos climáticos extremos que têm afetado o nosso estado. Então, por exemplo, por que que a gente começou a pensar numa política sistematizada de prevenção ao abandono, né? Porque ano passado, bom, a gente já tinha esse problema do abandono escolar muito latente na rede, e aí a gente tinha várias ações descentralizadas. Ano passado, quando teve a maior enchente de todas, né, em maio de 2024, a gente teve um problema muito grande para encontrar diversos alunos da rede que acabaram em abrigos, que tiveram que mudar de escola, porque as suas escolas foram destruídas. E aí a gente percebeu que não tinha uma sistematização das ações, por exemplo, de busca ativa, de prevenção ao abandono, que estivessem todas no mesmo lugar e que a gente conseguisse fazer chegar para todas as escolas. Então, a partir de um desafio muito real, a gente foi criando essa política e que hoje está no momento de implementação. Então, a gente está justamente tentando chegar até os orientadores educacionais, até as equipes diretivas e levar essa política para eles, para que a gente consiga ter ações sistematizadas em toda a rede e não coisas descentralizadas, cada escola faz o que acha melhor, porque isso também é um desafio grande quando a gente está falando de uma rede desse tamanho, né? A gente conseguir sistematizar e ter alguma unidade de ação, mas que respeite também as suas particularidades. Eu acredito também que um desafio muito grande é levar da mesma maneira a ideia da política para todos os municípios. Porque, por exemplo, como a secretaria está localizada em Porto Alegre, a conversa, por exemplo, com as escolas de Porto Alegre pode ser de uma maneira, com as escolas de um interior pode ser de outra. Então, eu acredito que essa também seja uma dificuldade de implementar essa política. Se tu Não, puder com falar um pouquinho certeza. melhor. Aqui em Porto Alegre, a gente consegue fazer ações presenciais, não com todas as escolas, porque são mais de 200 escolas em Porto Alegre, mas a gente tem as escolas de apoio intensivo da rede, que são algumas escolas específicas que têm um cuidado mais específico por algumas questões por sua localização, etc. E essas escolas de apoio intensivo a gente já consegue conversar, já conseguiu conversar com os orientadores mais especificamente. O que a gente está fazendo agora é estruturando um curso que vão ser com formações online. Então a tecnologia nos permite chegar até mais escolas, mas a gente sabe que, obviamente, não é o ideal, né? No mundo ideal a gente conseguiria ir teria pessoal, mas aí, de novo, são 2.239 escolas, se não me engano, no momento atual, mais a formação com todas as coordenadorias regionais também, porque é importante que isso passe pelas coordenadorias regionais, que sempre atuam como um meio do caminho entre as escolas e o órgão central, que é aqui a secretaria. Então, a gente tem se utilizado nos últimos anos, enfim, dessa pandemia, né, mas agora mais ainda, da tecnologia para chegar até essas escolas. O nosso objetivo é sempre chegar em todas as escolas, mas eu acho que, de certa forma, acaba tendo uma margem de erro, por isso que a gente tenta
manter um diálogo aberto constante a partir das coordenadorias regionais. Então, a gente tem uma atenção muito grande para que a equipe das coordenadorias regionais que atuam como esse meio termo, e aí é que tá, eu acho que num órgão tão grande como é a SEDUC, não tem como você implementar políticas sem uma descentralização que tenha aí no meio do caminho um órgão com quem você consiga ter um contato mais direto, e esse órgão também acaba espraiando mais a informação. Então, o nosso plano a gente já está fazendo essas formações com os orientadores das escolas, que são divididos em vários grupos, mas com uma atenção especial para o pessoal que fica na coordenadoria regional, e depois a gente conversa com a coordenadoria regional, as escolas conversam com a coordenadoria regional, e a ideia é que chegue em todo mundo. Então, é uma estratégia que ela tem que ser pensada em fases também, né? Para garantir que todas as escolas recebam uma informação qualificada, mas entendendo que tem desafios bem significativos aí no meio e tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Claro, com certeza. Acredito que da minha parte seja isso. Muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pelas tuas explicações. Agradeço também as duas colegas, a Érica e a Stephanie, que fazem parte do grupo. E infelizmente elas não puderam estar aqui hoje, só eu consegui encaixar na minha agenda um horário, as meninas acabam trabalhando. Então, é isso. Muito obrigado pelo teu tempo e é isso. Imagina, obrigada pelo convite e qualquer dúvida ou se alguém tiver interesse em continuar conversando sobre políticas públicas para a educação, estou à disposição. Certo. Muito obrigado.